Olá, buscador da Super Saúde. Seja muito bem-vindo a esse evento online que chamamos de Semana da Longevidade Saudável. Eu sou o Dr. Uronal Zancan e durante os próximos dias vou apresentar em 4 aulas métodos simples, porém poderosos, que podem ser utilizados por qualquer pessoa para transformar a própria saúde. Você terá ferramentas que lhe propiciarão conquistar uma saúde que nunca teve na vida. Vamos falar como se alimentar de forma correta para eliminar a gordura desnecessária e ao mesmo tempo que irá ficar mais forte e reduzir os sinais e sintomas de perda de saúde. O resultado é ter energia sobrando para brincar com os filhos, netos, praticar esporte, viajar, dançar, sem deixar de fazer o que gosta por causa do cansaço ou do desânimo. Você terá condições de não só bloquear, como reverter o envelhecimento já ocorrido, conquistando dessa maneira a longevidade saudável, que é viver até idades muito avançadas sem ficar doente. Entendendo e aplicando esse conhecimento, você será um exemplo de saúde e, consequentemente, de beleza para seus amigos e familiares. Essa melhoria da saúde irá também me ajudar a desenvolver um cérebro de alta performance, pois vou mostrar que ao aumentar a sua saúde física e mental de forma gradativa e indefinida, você irá impactar em todas as células do corpo e você ficará cada vez mais lúcido, evitará perda de memória e a deteriorização mental. Não importa quanta saúde alguém já perdeu, nem quanto remédio está tomando. Quanto mais saúde conquistar, mais as doenças diminuirão. Já nessa primeira aula, vou te apresentar como uma pesquisadora que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, fez um estudo que comprovava que é possível rejuvenescer. Fiz questão de começar com essa aula respaldada por um estudo deste porte, pois sei que pode parecer bom demais para ser verdade todas essas possibilidades de uma vida longa e super saudável. Falo isso porque vivemos em uma sociedade patrocinada pela indústria farmacêutica e médica hospitalar que enriquece cada vez mais à custa de remédios e tratamentos que não curam, apenas remediam uma situação que irá te manter refém dessas indústrias para sempre. Mas nessa semana você vai entender que conquistar a melhor saúde que já teve na vida é mais simples do que parece. E provavelmente você até já esteja no caminho e precise apenas de algumas orientações importantes para ajustar a sua rota. Agora eu gostaria de me apresentar. Sou o Dr. Uronal Zancan, sou pai de 3 filhos, sou avô, sou médico ortopedista, especialista em medicina do esporte e dono da maior clínica de traumatologia do Rio Grande do Sul, talvez uma das maiores do Brasil. Mas esse é meu currículo de médico da doença, onde atuo há mais de 43 anos tratando doença. Nos últimos 23 anos, a minha dedicação de estudo e trabalho é cada vez menos de médico ortopedista e sou cada vez mais um médico da saúde. Hoje, o que me realiza é ensinar as pessoas a recuperar a saúde perdida e alcançar níveis elevados de saúde. Nesses últimos anos, eu me dediquei a dividir esse conhecimento em redes sociais, realizando palestras pelo Brasil, escrevi um livro, A Conquista da Super Saúde, e ensino outros profissionais da área da saúde a atuar também no desenvolvimento da saúde de seus próprios pacientes, entre eles centenas de médicos. Eu os chamo de profissionais da super saúde, mas principalmente tenho me dedicado a ensinar pessoas comuns, como eu e você, a conquistarem e manterem a melhor saúde da vida até idades muito avançadas. No final de cada aula, vou compartilhar um estudo de caso de um dos meus alunos com você. Hoje, eu vivo o que ensino e aos 68 anos tenho uma saúde melhor do que quando tinha 30 anos de idade. E posso te dizer que não é uma afirmação subjetiva.
Digo isso baseado nos meus exames e na minha composição corporal que está cada vez melhor. E não só fisicamente. Sou menos ansioso, menos estressado, além de mentalmente ser muito produtivo e até muito mais lúcido. Como tudo isso começou? Com uma bendita hérnia de disco aos 45 anos de idade. Com 35 anos, eu tive a primeira hérnia de disco. Na época, eu fiz o que indicava para meus pacientes. Operei. Depois, continuei fazendo tudo o que eu fazia antes. E quem faz sempre a mesma coisa, acaba colhendo sempre os mesmos resultados. 10 anos depois, tive outra hérnia de disco. Claro, se eu estava repetindo os mesmos erros da minha saúde que cometi aos 35 anos, 10 anos depois, só poderia estar pior. Só que desta vez, algo me dizia internamente que eu poderia curar sem cirurgia. E contrariando todas as opiniões dos meus colegas, e contrariando o meu próprio conhecimento ortopédico, decidi lutar para curar sem cirurgia. Comecei a estudar e aplicar em mim como combater as dores de forma natural, como fortalecer o meu corpo, como diminuir o estresse, como me alimentar melhor, enfim, tudo que eu poderia fazer para melhorar alguma coisa da minha saúde e que diminuísse também as minhas dores. À medida que testava gradativamente os recursos, fui ficando mais forte, mais magro, com mais energia e disposição, foram diminuindo as dores no corpo e foram diminuindo também outros sinais e sintomas de perda de saúde. Notei que todos os órgãos do meu corpo estavam mais saudáveis. O meu cérebro estava funcionando melhor e havia nítidas melhoras em todas as áreas da minha vida: emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. Enfim, eu estava me tornando um ser humano melhor em todos os aspectos e mais evoluído. Foi aí que decidi parar de estudar doenças ortopédicas e passei a me dedicar a estudar e divulgar sobre os recursos de desenvolvimento da saúde que pudessem levar todos os meus pacientes à cura de seus problemas. Tornei-me um palestrante para conscientizar as pessoas do que para mim já era óbvio: investir em saúde é melhor do que gastar em doença. Foi então que em 2010 tive a inspiração de juntar todos esses recursos que tinha estudado e que tinham comprovação científica num programa de desenvolvimento de saúde chamado ProSer. Montei esse programa para ensinar a aplicação de cada recurso da melhor maneira possível. Atualmente, mais de 6 mil participantes já aplicaram na prática e comprovaram a eficiência do programa. Aqui que está a minha motivação e a minha missão nesse momento de vida. Quero levar esses conhecimentos da ciência avançada ao maior número de pessoas possíveis para que consigam mudar a sua saúde e sua vida como eu consegui. E é um multiplicador. Não só eu melhorei, como todo mundo que está em volta de mim, que tem algum contato comigo. Pô, mas tu tá diferente, tu é diferente. E querem saber o que está acontecendo. Esse programa me ensinou como é que eu devia fazer os exercícios, como é que eu devia fazer a academia. Foi aí que comecei a ver a mudança no meu organismo. Eu entrei em abril de 2014 e até hoje eu sigo todas as indicações. Eu não fui lá e molhei só o pé, eu peguei e me atirei no processo. Então eu atirei de cabeça. A pele, o cabelo, o intestino, o bom humor te faz bem, tu te sente bem. E aí o resultado está sendo espetacular ainda. Na nossa última reunião eu disse que é algo impressionante. Toda a semana a gente tem umas medições lá que a gente faz um acompanhamento através da bioimpedância e tal, né? E é impressionante. Toda semana eu tenho ganhos. Quero mostrar que ninguém precisa tomar medicamentos ou manifestar nenhuma das doenças degenerativas que tanto estão matando precocemente as pessoas em todo o mundo. Mas talvez você esteja se perguntando como é que começou todo esse processo da ciência avançada de olhar para a saúde em vez de olhar para a doença? E por que você dificilmente vai escutar algo parecido nos consultórios médicos, na televisão ou no jornal? Na verdade, é algo relativamente novo. Estamos falando de menos de 20 anos. No ano 2000, Albert de Grey
geneticista de Cambridge, que está aparecendo nessa imagem com essa barbicha comprida, falou uma frase que ficou emblemática. Ele disse assim: em 50 anos, não vai mais existir definição para expectativa de vida, porque nós teremos um controle tão completo do envelhecimento que as pessoas viverão indefinidamente. Eu sei, parece assustador, ou filme de ficção científica, mas é uma informação dada por um cientista renomado. Apesar da sua imagem desleixada, ele era um geneticista de Cambridge, a segunda melhor universidade do mundo. Mesmo assim, ele causou uma controvérsia enorme no meio científico. Por 5 anos, ele sofreu um dos maiores bullying científico, mas ele resistiu a todas essas agressões. Em 2005, num Congresso Internacional de Envelhecimento Saudável, recebeu a maior de todas as agressões. Um pesquisador, já velhinho, presidente de honra do Congresso, abriu o evento criticando Albert de Grey e sua teoria da imortalidade. E começou a criticar toda essa teoria da busca da cura do envelhecimento que levaria as pessoas para a imortalidade, dizendo ser uma falácia de uma pessoa demente, que estava causando um enorme prejuízo à imagem séria de todos que estudavam envelhecimento. Chamou ele de picareta e terminou dizendo que se Cambridge é a universidade que ela pensa que é, ela não pensa, ela realmente é a segunda melhor do mundo, ela deveria demitir o Albert de Grey. Naquele mesmo dia, de Grey iria falar. Todo mundo que estava no Congresso parou para ouvir o que ele tinha para dizer. Dizem, inclusive, que não tinha nenhuma cadeira vazia no auditório e muitas pessoas tiveram que ficar de pé. Ele começou o discurso dizendo: eu quero comunicar a vocês que vou pedir demissão de Cambridge. E deu uma pausa estratégica. Mas assim como Albert Einstein não conseguiu provar a teoria da relatividade, mas também ninguém provou que ele estava errado, vocês têm que provar que a minha teoria está errada. Se conseguirem provar, eu pedirei demissão de Cambridge. Aquele momento criou uma situação muito clara de que a ciência estava numa encruzilhada. Alguns meses depois, naquele mesmo ano, o MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, a 4ª universidade do mundo, criou um concurso que iria premiar com $20 mil quem provasse que Albert de Grey estava errado. Organizaram esse concurso grandes nomes da área da genética. O presidente da mesa jogadora era Craig Venter. Não sei se você sabia, mas em 2003, 2 anos antes, ele tinha decodificado o genoma humano. Por isso ele era chamado o pai do genoma humano. Ele era, na época, o nome de maior expressão da genética e era extremamente crítico da teoria do Albert de Grey. Muitos artigos foram apresentados, mas apenas 5 foram aceitos. Adivinha quantos ganharam o prêmio? Nenhum. A partir desse momento, a teoria de que o envelhecimento poderia ser combatido ao ponto de ser anulado não era mais impossível, e sim uma possibilidade que um dia poderia ser conquistada. Muitos pesquisadores e estudiosos passaram então a estudar como prolongar a longevidade e anular os efeitos do envelhecimento. As revistas científicas começaram a dar mais espaço para essa tese de dominar o processo de envelhecimento até o ponto de bloqueá-lo e, como alguns autores defendem, reverter o envelhecimento. 4 anos depois, em 2009, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para esses 3 pesquisadores, Elizabeth Blackburn, Carol Grader e Jacques Shostak, pela descoberta da telomerase. Deixe eu fazer uma pausa na história para explicar. O cromossomo, que aparece na imagem na cor violeta, tem uma proteção na sua extremidade chamada de telômero, que tem a função de proteger o cromossomo, representado na imagem pela cor laranja. Quanto maior for o telômero, mais protegido e estável é o cromossomo. O telômero é maior no momento da concepção e a cada divisão da célula ele encurta um pouco,
até chegar no tamanho tão curto que a célula não consegue mais se dividir e o indivíduo morre. Por isso, ainda hoje, o telômero é o principal indicador de longevidade usado pela ciência. Dizendo de outra forma, o meu telômero é mais curto que o do meu filho e o dele é mais curto que o da minha neta. Mas com as células cancerosas acontece diferente. Os telômeros não diminuem com a divisão das células. Em alguns casos, até aumentam. Então, esses 3 pesquisadores descobriram que as células são protegidas por uma enzima chamada telomerase, que envolve o telômero. Quanto maior for a quantidade dela, menos o telômero encurta com a divisão. E se ela estiver em quantidade muito grande, o telômero pode até aumentar de tamanho. As células cancerosas, de alguma maneira, aumentam a sua produção de telomerase para se multiplicarem sem sofrer envelhecimento e morte. Depois desse estudo, os pesquisadores tinham mais um elemento para avaliar a longevidade. Quanto mais telomerase o cromossoma tem em sua volta, mais o telômero estará protegido e menos a célula irá se dividir e o telômero encurtar e menos a célula irá envelhecer. Mas o maior trabalho publicado nessa área foi feito no laboratório da Universidade da Califórnia, coordenado pela Elizabeth Blackburn, uma das 3 ganhadoras do Prêmio Nobel de 2009 que eu acabei de citar. E também por vários outros pesquisadores, entre eles Jim Ornish, conhecido pela famosa dieta Ornish. Eu considero essa pesquisa a mais importante que já li, e ela foi fundamental nos meus estudos e no desenvolvimento do processo. O trabalho acompanhou homens com câncer de próstata com baixa agressividade. Em casos como esse, não se costuma fazer nada. Não se usa radiação, quimioterapia. Apenas se avalia o PSA. Então, eles dividiram os homens em 2 grupos. O grupo controle, que não fez nada, e um grupo de intervenção. Explicarei em seguida qual foi a intervenção. Depois de apenas 3 meses, todo o grupo de intervenção que estava sofrendo o experimento aumentou a telomerase. Você já sabe o que é telomerase. Então, aumentar a telomerase provoca um aumento da proteção do telômero e ele irá, no mínimo, encurtar menos, o que fará o participante envelhecer menos. Ou seja, só com 3 meses de intervenção conseguiram retardar o envelhecimento neste grupo. 5 anos depois, terminou a pesquisa. Foi uma pesquisa prospectiva, que é o tipo de pesquisa mais importante. Mediram o grupo controle. Em 100% dos indivíduos, aconteceu o que se esperava. Diminuiu o telômero em média 6%. Ou seja, os participantes do grupo controle ficaram mais velhos do que estavam no início do programa 5 anos antes. Agora vem a grande surpresa. Todos os participantes do grupo de intervenção aumentaram os telômeros. Você entendeu? 100% do grupo de intervenção aumentou o telômero mesmo com o passar de 5 anos. Acho que ficou claro que se diminuir telômero significa envelhecer, aumentar telômero significa rejuvenescer. Agora a grande questão. Qual foi a intervenção realizada? Qual foi essa maravilha aplicada que fez todas essas pessoas rejuvenescerem? 4 coisas. Olha só o que foi. Exercícios físicos adequados, alimentação saudável, meditação e grupo de apoio. Eles chamam de support group. Quero fazer um breve teste com você que está me assistindo agora para saber se você também pode rejuvenescer. Você pode melhorar os exercícios que faz hoje e se não faz, poderia começar a fazer? Então você pode rejuvenescer. Você pode melhorar sua alimentação? Se não sabe como, eu te ensinarei na próxima aula. Consegue? Então você está dentro do grupo. Você pode meditar? Se não sabe, é simples e fácil de aprender. E ao contrário do que muita gente pensa, não tem nenhum cunho religioso nessa ação. Se pode, ou está disposto a aprender, continua podendo rejuvenescer. Você pode se reunir eventualmente com pessoas que querem melhorar a saúde e conversar sobre o assunto?
Se não conhece ninguém, aqui, assistindo essa aula ou no Procer, tem milhares de pessoas com esse objetivo. Se você respondeu sim para essas perguntas, você pode rejuvenescer. Não importa que você tenha 30, 60 ou 90 anos. Você pode, eu posso, todos nós podemos rejuvenescer, assim como esse grupo de homens com câncer de próstata conseguiu. Esse trabalho foi publicado na revista Lancet no final de 2013. Ele mudou todos os meus estudos, pois eu já acreditava que isso era possível, mas a partir dele passei a ter embasamentos científicos, ainda mais vindo de uma ganhadora de prêmio Nobel. Definitivamente não era qualquer pesquisa, mas esse trabalho foi só a base dos meus estudos nesses últimos anos. A partir da minha própria pesquisa pessoal, eu descobri que existem bem mais do que esses 4 passos para rejuvenescer. Eu já encontrei evidências científicas, publicadas em revistas conceituadas de primeira linha, mais de 60 ações naturais diferentes capazes de influir sobre os nossos telômeros, com o objetivo ou de aumentá-los, rejuvenescer, ou de protegê-los para diminuir menos, bloqueando e retardando o envelhecimento. Sim, falei mais de 60 ações que qualquer um de nós pode fazer, pois dependem apenas da nossa vontade. Não envolve remédios ou tratamento médicos hospitalares. Então, mesmo que alguma das 4 ações do estudo te pareça complicada, existem outras que você pode adicionar à sua vida. O mais maravilhoso foi constatar, na prática, que todas as pessoas têm condições de melhorar a própria saúde e, com isso, viver muito mais e com muito mais qualidade. É isso que eu vou demonstrar nas próximas aulas. Quero que você saia convencido que é possível rejuvenescer com ações simples e acessíveis. E entenda, você tem condições de viver uma vida longa e plena, de ser uma pessoa saudável, sem doenças, equilibrada emocionalmente, produtiva e com energia para fazer o que quiser e se manter assim até idades muito avançadas. Nas próximas aulas, vou aprofundar alguns assuntos que eu considero mais importantes. Na aula 2, o tema será alimentação. Quais são os alimentos que desaceleram o envelhecimento e aumentam a nossa energia? Como ter uma alimentação saudável sem precisar de grandes restrições alimentares? Prepare-se para realmente quebrar paradigmas nas próximas aulas. Agora eu quero te pedir um favor. Vamos fazer um pequeno exercício. Me conte o que você achou dessas aulas nos comentários abaixo e descreva algo que você perdeu na sua saúde com o passar dos anos e que gostaria de recuperar. O exercício de escrever nos ajuda a nos comprometermos com nós mesmos. Por isso, além de me ajudar a saber se estou no caminho certo, ao escrever um comentário você também estará dando o seu primeiro passo. Se tiver alguma dúvida sobre a aula, pergunte também nos comentários abaixo que eu mesmo responderei. Nesta página também estão alguns depoimentos de pessoas que eu acompanhei no desenvolvimento da saúde. Sei que assistir a todos demoraria muito tempo, mas eu te convido a escolher pelo menos 2 depoimentos para assistir, de pessoas que você acha que sejam mais parecidas com você. Tenho certeza que será uma fonte muito rica de motivação e de conhecimento. Agora, encerro essa aula te agradecendo e te deixando o depoimento de uma fazendeira chamada Itagira e de seu marido, que abandonaram o que eles chamaram de kit velhice. Eu te vejo na próxima aula, te desejo uma super saúde e um grande abraço. Eu fui criada na campanha, meus pais já eram fazendeiros de campanha. Estou bem onde eu gosto de estar, na verdade.
Eu sou formada em artes plásticas, escultura e cerâmica. Trabalhei 27 anos no magistério. Eu expus durante um certo tempo. Me dediquei bastante à arte, à música também. Agora eu me dedico mesmo aos cavalos, que é a minha paixão, sempre foi a minha grande paixão. Eu fui fazer um check-up, saí do médico com 5 medicações. Na verdade, era um kit velhice. Aí eu não me conformei com aquilo. Eu tomei durante um tempo toda a medicação e aí eu comecei a pensar que realmente eu não podia fazer aquilo. Eu nunca tinha tomado remédio. E eu fui procurar um caminho. Aí comecei a pesquisar na internet. E eu caí no Dr. Ronaldo, que falava que a gente pode ficar velho, mas não ficar doente. Eu disse, senhor, eu vou fazer um curso para ser. E falei pro Luiz, e o Luiz abraçou comigo. Isso foi o mais lindo de tudo. Eu tive o prazer de nesse período de 4 meses, eu baixei 10 quilos do meu peso. Deu um resultado magnífico. Eu não tive mais gastrite. Eu deixei algumas medicações, estou com uma medicação ainda. E agora eu estou me achando melhor, bem melhor de saúde do que há 10 anos atrás. A conscientização de não comer o alimento que vai fazer mal é a coisa mais importante que eu consegui para mim. A gente muda tanto, né? O modo de se alimentar é tão diferente. Eu entrei no mercado esses dias e eu digo, isso eu não preciso, isso eu não preciso, isso eu não preciso. Mas que história é essa? Mas eu precisava de tudo isso antes. Agora não preciso mais. Ele muda a vida da gente, na verdade. Porque tu não teme a velhice, que é uma das coisas mais encantadoras que eu vi. Tu não fica com medo de ser um velho doente e fica confiante que vai ter saúde. Isso eu acho que é uma das coisas que ele incute na gente. Eu acho perfeito. É uma das coisas que apareceu para revolucionar o mundo. Foi muito presente o Dr. Ronaldo. Aliás, ele é presente. Primeiro curso à distância que eu faço. E tem gente que está no Piauí e sente que ele está perto também, não? Na verdade, eu acho que é uma segurança que ele passa. A gente tem pessoas lindas que a gente é virtual, mas é uma amizade que está se solidificando, porque tu já está conhecendo a vida daquela pessoa, né? E às vezes está ajudando também, né? A ela não cair. A gente precisa das pessoas, né?